Hoje vamos estar aqui a falar sobre as 3 características de uma empreendedora de sucesso e tu vais perceber o que é que distingue as pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm sucesso ou que estão, não é? Portanto, a terem ações que levam ao fracasso, porque realmente eu não acredito que ninguém é um fracasso, eu acho que ninguém não se deve sentir mal nem inferior quando eventualmente falha. Eu acho que nós temos que perceber que a falha, tal como eu coloquei aqui há poucos dias, a falha significa que nós estamos a corrigir a nossa rota. Então nunca te sintas derrotada e nunca te sintas uma fracassada ou uma falhada se tu eventualmente falhares ou cometeres algum erro. Não. Se cometes algum erro ou se tens alguma falha, permite-te corrigir a rota. Permite-te aprender com o erro, permite-te corrigir e perceber o que é que eu preciso de reajustar dentro de mim e o que é que eu preciso de reajustar, portanto, externamente, para que as coisas comecem a fluir e comecem a fluir no sentido do sucesso, ok? Então hoje vamos estar a falar um bocadinho sobre 3 grandes características de uma empreendedora de sucesso e, acima de tudo, antes de avançarmos, eu quero te dizer que uma empreendedora vai ter que desenvolver o seu mindset. E o que é um mindset? Não é? Se calhar hoje em dia tu já deves ter ouvido falar sobre mindset, tens de trabalhar o mindset, mas o que é isto do mindset? Ou seja, o que é mudar a nossa mentalidade? Mudar a nossa mentalidade ou mudar o nosso mindset significa que nós temos que mudar a forma como nós pensamos e a forma como nós nos sentimos para que possamos agir de uma forma diferente. Ou seja, no fundo, aqui o grande objetivo é, por exemplo, tu não estás a conseguir vender ou não estás a conseguir fazer uma live ou não estás a conseguir enviar certos e-mails ou a posicionar-te nas redes sociais de uma determinada forma. Tu tens de alterar a forma como tu pensas e como tu te sentes para fazeres coisas diferentes, ok? Tens de libertar esse medo, libertar essa vergonha, libertar esses receios e muitas vezes nós não conseguimos avançar e procrastinamos, adiamos, não avançamos, fica para amanhã, fica para daqui a 3 meses eu volto a fazer isto, eu mais à frente eu vejo como é que eu faço e vamos, não é, empurrando, porque nós não estamos a trabalhar no nosso mindset. Existem aqui 2 principais razões pelas quais as empreendedoras falham, por questões de mindset ou por questões estratégicas. Então é sempre muito importante tu perceberes como é que está a tua estratégia e como é que está o teu mindset. E muitas vezes o mindset tem a ver com eu já tenho conhecimento sobre alguma coisa, mas eu não estou a aplicar. Eu já sei fazer uma sessão 0 e não estou a aplicar. Eu já sei fazer uma live de vendas e não estou a aplicar. Eu já sei fazer isto e aquilo e não estou a aplicar. Porque é que tu não estás a aplicar? E é aqui que está a chave e a viragem, que é, se calhar há algo dentro de ti que cria bloqueio ou resistência para não agir nesse sentido. Então, nesta parte, quando eu sinto que eu tenho conhecimento, mas eu não estou a aplicar, significa que eu tenho de alterar o meu mindset, eu tenho de alterar a forma como eu estou a pensar, eu tenho de alterar a forma como eu me sinto em relação a isso. Porque quando eu consigo fazer esta ressignificação dentro de mim, quando eu consigo me libertar do meu conflito interno, é aí que tudo muda, é aí que eu começo a agir, é aí que eu começo a agir independentemente da vergonha, do que é que os outros vão pensar, se os outros me apoiam, se não apoiam, isto e aquilo. Porque isto torna-se secundário. Porque às vezes nós utilizamos também todas essas desculpas, não é? Para não agirmos. Ou seja, porque estas pessoas não me apoiam, então eu não vou agir. Porque eu ainda não tenho o número de seguidores suficientes para fazer uma venda, então eu não vou agir. Porque isto e aquilo, então eu não vou agir. Então quais são as desculpas que tu te estás a dar a ti mesma? Então é isto, a empreendedora vai ter que desenvolver o autoconhecimento, a autoobservação. Tu tens que ser mestre em olhar para ti e perceber quais é que são os teus bloqueios, o que é que tu estás a sentir, o que é que se está a passar contigo. Porque de repente uma estratégia funcionou tão bem e tu não vais repetir aquela estratégia e mudas o foco e começas a dispersar. Existem aqui N coisas que te podem estar realmente a bloquear e nós temos que ter este autoconhecimento. Então vamos aqui às 3 características que eu tenho para te passar hoje. E a primeira é visão. Uma empreendedora de sucesso tem que ter visão. Tu tens que saber qual é que é a tua direção. Há aqui um mantra que eu adoro que é, deixa ver se eu me lembro dele. Não sei se me vou lembrar do mantra completo, mas deixa cá ver. Portanto, que é um mantra no sentido de eu sei quem eu sou, eu sei porque é que eu faço aquilo que eu faço e eu sei para onde é que eu vou.
Eu sei quem eu sou, eu sei porque é que eu faço aquilo que eu estou a fazer e eu sei para onde é que eu vou. E este mantra, esta afirmação é super poderosa, empodera-te, ok? Ou seja, traz-te força interna. E teres esta visão é isso, é tu começares a estabelecer qual é o caminho que tu vais percorrer, onde é que tu queres chegar. Como é que tu te vês daqui a 1 ano? Como é que tu te vês daqui a 3 anos? Até podes estar a trabalhar numa área totalmente diferente, por exemplo, mas onde é que tu te vês? Qual é que é o teu objetivo financeiro? Quais é que são os teus sonhos? O que é que tu queres alcançar? Porque se isso não estiver claro, tudo aquilo que tu vais fazer hoje não vai estar, portanto, alinhado com isso. Porque muitas vezes as decisões que nós vamos tomar, elas têm que estar alinhadas com essa visão, com essa nossa direção. Ou seja, se eu decido hoje, vou investir ou não em anúncios pagos, isto está alinhado com a minha visão? Sim ou não? Se eu, por exemplo, hoje, se eu quiser amanhã, ou daqui a não sei quanto tempo, alcançar este objetivo financeiro, aquilo que eu estou a fazer hoje está-me a ajudar a alcançar isso ou não? Esta é uma estratégia que eu poderei replicar várias e várias vezes até chegar ao meu objetivo financeiro ou não? Então, quando tu tens um foco, quando tu tens uma direção, quando tu tens uma visão que é uma big picture, de repente tu começas a tomar decisões alinhadas com essa visão e não decisões que não vão acrescentar em nada. Porque às vezes é aquelas decisões ou micro-decisões do género, eu agora se calhar tenho que começar a fazer mais reels, ou se calhar agora eu tenho que começar a criar um site, se calhar agora eu tenho que mudar aqui esta cor e aquela outra cor. E eu pergunto-te, isto vai-te trazer agora mais vendas? Isto vai-te ajudar a alcançar o teu objetivo a longo prazo? Até pode ajudar, mas são detalhes. Quais é que são os 20% que tu podes aplicar agora e que te vão levar a 80% dos teus resultados? E através de uma live de vendas, como nós temos vindo a falar aqui ao longo destas últimas lives, a live de vendas é uma estratégia que te poderá ajudar a vender mais, a vender muito mais. Se tu estiveres disposta e se tiveres a coragem para, em primeiro lugar, aplicar a live de vendas, se for a primeira live que vais fazer, ou repetir essa live vezes sem conta, e ires atraindo mais e mais audiência se já estiveres numa fase mais avançada, investires mais em publicidade paga, captares mais pessoas, fazeres uma excelente live de vendas, com muita emoção, com muita garra, levando uma experiência às pessoas. Então, mesmo que tu estejas numa fase inicial ou numa fase mais avançada, a live de vendas é, sem dúvida alguma, algo que te pode trazer muito e muito dinheiro a longo prazo. Atenção, que não é curto prazo, é a longo prazo. A repetição é uma das chaves de quem é corajosa para aplicar uma live de vendas. Não basta aplicar uma vez, não basta fazeres uma vez e já está. Não, tens de aplicar pelo menos 6 vezes a mesma live de vendas. E numa fase inicial, fazes com a tua audiência e fazes com as pessoas que já te estão a seguir. Numa fase mais avançada, colocas dinheiro em publicidade paga e vais atraindo mais pessoas, vais-te tornando cada vez mais visível e vais-te aperfeiçoando nessa live de vendas, porque a primeira vez que tu fores seguir, no meu caso, o meu método da live de vendas, tu vais estar ali a pensar um pouco sobre a estrutura e a seguir ali uma estrutura que se calhar é novidade para ti, mas passado a terceira vez, passado a quinta vez, tu já sabes aquilo de cor e salteado, tu já vais lá, já fazes o teu show, já fazes, portanto, aquilo, não é, com a perna às costas, e vai ser muito mais fácil tu estares focada em servir as pessoas, em conectar-te com as pessoas, em falar com as pessoas. Já nem vais estar nervosa, não é? Porque no início, às vezes pode surgir aqui este nervosismo, este stress. Mas é isso, tu tens que pensar sempre qual é que é a minha visão e se as decisões que eu estou a tomar agora estão alinhadas com essa minha visão, ok? Até mesmo o tipo de mentores que tu fores contratar para te ajudar. Eu acredito que toda e qualquer empreendedora deve ter mentores ou vários mentores e que deves sempre colocar qual é que é o meu objetivo, qual é que é a minha visão. Esta pessoa pode-me ajudar a lá chegar, sim ou não? Eu vou investir quanto nesta mentoria? Eu, ao investir este valor, em quanto tempo é que eu vou ter o retorno deste valor? Não pode ser passado 1 ano, não pode ser passado, não é? Ou seja, tu tens de ter o retorno da mentoria, da formação, daquilo que tu fores fazer rapidamente, o mais rápido possível. Mas para isso também tens que te dedicar e tens que estar disposta a agir e a estar desconfortável muitas vezes, ok?
Então é isso, visão é uma das características de sucesso de uma empreendedora. Qual é que é aqui a nossa segunda característica? Comunicação. A comunicação, aliás, se nós não soubermos comunicar, como é que vamos passar a mensagem ao outro? Como é que vamos nos autopromover? Como é que vamos vender o nosso peixe, não é? Por assim dizer? Como é que nós vamos vender, portanto, os nossos serviços, programas, mentorias, cursos? Não vamos conseguir lá chegar. Então, tu vais precisar de ativar e desenvolver esta capacidade de comunicar. E comunicação é diferente de teres um dom natural para falar, porque há muitas pessoas que não têm esse dom natural para falar. Eu era uma pessoa muito tímida e eu não sabia falar e ficava tipo presa e bloqueada nos meus pensamentos sem saber o que dizer. E eu tive que aprender, não é? Tive que aprender, ok, mas como é que eu posso comunicar? Como é que eu posso passar ao outro a minha mensagem? Porque às vezes aquilo, como falamos ontem, aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para ti. E a mesma coisa se passa em relação a ti e ao teu cliente. Aquilo que é óbvio para ti, para o teu cliente, é chinês, ok? Então tu tens que saber comunicar a tua mensagem, tens que passar a tua mensagem, porque senão a pessoa não vai fazer as coisas, não se vai comprometer, não vai perceber, vai ficar confuso, vai ficar complicado. Então esta parte da comunicação, de tu desenvolveres técnicas de comunicação, saberes como vender, como passar a tua mensagem, como comunicar para o teu cliente ideal. Tens de saber exatamente para quem é que tu estás a comunicar, como é que tu podes comunicar de uma melhor forma e como é que tu podes comunicar na hora de vender. São comunicações totalmente diferentes, não é? Ou seja, porque temos aqui diferentes níveis de consciência. Temos pessoas que se calhar não têm muito conhecimento e à medida que elas vão te conhecendo cada vez mais, elas vão ficando mais por dentro da área, mais por dentro dos conceitos técnicos, até mesmo que tu possas utilizar, e no final a parte da venda também é interessante tu desenvolveres lá está, existe o copy, nós temos copy para anúncios, copy para e-mails, copy para live de vendas, temos copies para redes sociais, para posts nas redes sociais. O copy são, no fundo, textos persuasivos que ajudam a pessoa a tomar uma decisão. E tu tens que saber ajudar as pessoas a tomarem uma decisão. Seja uma decisão de colocar um gosto, seja uma decisão de escreverem nos comentários, seja uma decisão de comprarem um produto a 97 euros ou a 997 euros. Tu tens de ajudar as pessoas a tomar uma decisão, ok? E muitas vezes eu vejo empreendedoras que têm imenso potencial, que têm imensa formação e que não sabem comunicar. Não sabem comunicar. Isto é grave porque, lá está, há pessoas que se calhar sabem comunicar e influenciar e não têm metade da formação que tu tens, não têm metade das competências que tu tens e olha, estão aí, portanto, cheias de clientes e cheias de pessoas que as acompanham e pronto. Então, esta é uma das características que eu te convido também a explorares um pouco mais, a comunicação. E a terceira característica de uma empreendedora de sucesso, qual é que será? Se calhar esta tu não estavas à espera que eu viesse falar sobre isto. Ser humana e ter empatia. Porque eu acredito que as pessoas quando vêm até nós, principalmente quem se torna cliente e tem um acesso mais íntimo, não é? À nossa energia, as pessoas que se tornam clientes, elas podem se esquecer de todo o conhecimento que nós lhe vamos passar, mas elas nunca se vão esquecer de uma coisa muito importante, que é a forma como elas se sentiram connosco. Eu tenho clientes hoje em dia que até retornam, ou seja, clientes que até já fizeram uma mentoria ou uma sessão comigo lá atrás, há 2 anos, 3 anos às vezes, e que retornam, Teresa, estou a precisar de ti, tipo, eu quero-te de ti, é a ti que eu preciso, e que às vezes vêm com este discurso de eu senti-me tão bem contigo lá atrás, eu senti-me tão bem naquela mentoria, eu senti-me tão bem naquela sessão, tipo, tu ajudaste-me mesmo, tu importaste, tu verdadeiramente importas-te com as pessoas, tipo, estavas ali para mim. Então, esta parte de seres humana, de teres empatia e de criares conexões com os outros, vai ser aquilo que as pessoas se vão lembrar de ti. Ou seja, as pessoas muitas vezes podem não se lembrar do conhecimento, das técnicas, de tudo aquilo que tu lhe ensinaste, mas as pessoas vão se lembrar-te sempre da forma como elas foram tratadas. Como é que tu tratas a outra pessoa? Tu tratas o outro com carinho, com amor, com compaixão,
Tu tens essa compaixão pelo outro ou não? E muitas vezes, e eu antes não era assim, eu antes não tinha esta compaixão pelo outro como tenho hoje em dia, porque eu passei a ter compaixão por mim. Eu comecei a tratar-me melhor a mim mesma. Então, eu comecei a acolher-me quando eu tinha determinados medos, ou quando eu procrastinava, ou quando eu não estava a conseguir fazer com que as coisas resultassem. E eu passei a acolher-me, eu passei a compreender-me um pouco melhor, e por isso é que hoje em dia eu também compreendo muito melhor o outro. Por isso é que as pessoas se conectam comigo, porque elas sabem que há ali um espaço seguro para elas falarem, que eu sou aquela pessoa super focada e determinada e que lhes vai passar o passo a passo para elas cumprirem, mas eu também sou aquela pessoa que lhes vai perguntar: quais é que foram as resistências e porquê é que não conseguiste aplicar isto em prática? O que é que se passou aí na tua cabeça? Conta-me. Como é que tu te sentes em relação a isso? Qual é que é o conflito que estás a sentir? Eu também sou essa pessoa que acolhe esse outro lado e que, no fundo, dá não só apoio emocional, mas ajuda-te a alterares a tua postura, ok? Então, esta parte de nós sermos humanas, nós termos empatia, é super importante. E hoje em dia estou a trabalhar com empreendedoras, mas também já trabalhei na área da nutrição, já trabalhei com clientes que queriam emagrecer ou até ter outro tipo de objetivos na área da nutrição. E quando trabalhamos com mudança de comportamento, em que a pessoa está num estado A e está num estado atual e quer ir para um estado desejado, quando nós trabalhamos com mudança do comportamento, tu tens de ser empática e tens de saber humanizar o teu atendimento, seja individual, seja em grupo, seja num curso online, o que for. Porque o que é que vai acontecer? Há pessoas que vão entrar para ter um determinado resultado, mas de repente surge um imprevisto. Os medos e as resistências vão atacar, ok? A confiança fica abalada, de repente até podem falhar ou não vender, no meu caso, ou ter, não é? Portanto, alguma coisa que não corra bem. E tu vais ter que saber ajudar essa pessoa a ressignificar isso e a continuar a avançar. Vais ter de saber lidar com os medos dessa pessoa, vais ter que saber lidar com os imprevistos que acontecem, vais ter que saber ajudá-la. Porque, no fundo, nós não podemos mudar a vida de ninguém, nós só podemos ajudar, facilitar e estar lá para sustentar, para apoiar de verdade. Então esta característica de nós sermos humanas e sermos empáticas, em primeiro lugar, começa connosco. Porque quando tu consegues ter essa compreensão contigo, tu consegues ter essa compreensão com o outro. Mas eu acredito que se tu te focares nisto, como é que tu tratas os teus clientes? O que é que te distingue das outras pessoas? Porque isso vai fazer toda a diferença. As pessoas vão se lembrar da forma como se sentiram quando falaram contigo. E até mesmo seguidores, porque às vezes nós pensamos, isto traduz-se só para clientes. Não, traduz-se para seguidores. Qual é a forma com que tu tratas as pessoas numa live, numa mensagem privada? Tu nem respondes aos comentários, ou nem respondes a uma mensagem privada, por exemplo, ou respondes com carinho, ou respondes com amor. Estás aberta para que a pessoa realmente te faça perguntas. Tu indicas os teus serviços e estás aberta às objeções e dúvidas que chegam e estás lá para responder essas dúvidas, não é? Portanto, essa abertura. Tem de existir essa abertura e esse lado humano. Porque nós temos que perceber que as pessoas não são automáticas, não é? Ou seja, não basta seguir o passo a passo e já está. Senão, o que é que acontecia? As pessoas viam um vídeo no YouTube ou procuravam no Google, neste caso, por exemplo, como vender mais. Procuras no Google e tens lá vários passo a passo. Mas porquê que muitas vezes não vais para a prática? Não consegues agir, não consegues ter os resultados que tu queres? Porque falta esta outra parte, não é? E esta é uma coisa que me distingue muito enquanto mentora, que é ajudar as pessoas a ressignificarem os seus medos, os seus receios, o seu mindset. Por isso é que eu tenho falado ao longo destas lives todas. Não há fórmula de sucesso sem alinhares estes dois pontos, estratégia e mindset. Ok? A estratégia tem de estar tipo incrível, mas o mindset também. Porque senão, um bom bife com chefe que não sabe cozinhar não vai funcionar muito bem. Então, tens que te tornar numa chefe excelente e tens que ter um bom bife, um bom ingrediente para trabalhares com ele. Isto aqui, obviamente, em tom de metáfora, ok? Então é isso. Portanto, acho que te falei aqui, recapitulando, primeira característica, visão, segunda característica, comunicação e terceira característica, seres humana e seres empática.